Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp. Hoje aprenderemos o conceito de poder do teste e a sua utilidade. Dando continuidade então ao assunto sobre testes de hipóteses, a gente já conheceu o conceito de erros na hora de elaborar um teste de hipóteses, o procedimento completo para a elaboração de um teste de hipótese e o que é um nível de significância, o erro tipo 1. Já a gente apresentou esse conceito a partir desta tabela, que alguns, dependendo da aplicação, chamam de matriz de confusão, que não é outra coisa que justamente um balanço dos erros possíveis de cometer na realização de um teste de hipótese, também utilizado muitas vezes para avaliar modelos de predição, por exemplo. E aqui a gente tem o caso seguinte, né? Temos a hipótese nula ser verdadeira, um caso, a situação possível. Outra situação possível é que ela seja falsa. Lembra, se ela não é verdadeira, ela é falsa. Por outro lado, se a hipótese nula é verdadeira, então a hipótese alternativa será falsa e vice-versa, né? Nas linhas, a gente tem o resultado do teste ou a decisão tomada. Dependendo das evidências na amostra, a gente rejeitará a hipótese nula. Se a hipótese nula for verdadeira, estaremos incorrendo no erro tipo 1, e a chance de a gente cometer esse erro, a gente representa por alfa, que é o nível de significância. Lembra que a gente especifica esse alfa para elaborar um teste de hipóteses, porque é um erro, né, uma probabilidade que se fundamenta no caso da hipótese nula ser verdadeira, ou seja, nós temos informação referente a princípio válida sobre o parâmetro que estamos querendo analisar. Por outro lado, se a gente não rejeita essa hipótese nula, aliás, se a gente rejeita um erro, né? Se a gente não rejeita, a situação estará ok, né? Admito uma verdade, está tudo certo. Já na outra coluna, a gente tem a situação em que a hipótese nula é falsa. Se eu rejeitar ela, eu estou descobrindo uma verdade, né? Um fato, né? Estou descobrindo uma mentira, digamos assim, né? Estou identificando que tal afirmação é falsa e, portanto, não a admito. Por outro lado, se eu não rejeito, eu estou incorrendo num outro erro, que a gente chamou de erro tipo 2. E a probabilidade de cometer esse erro, a gente representou pela letra grega beta, né? E o beta, como vocês veem aqui, é construído tendo como base a veracidade da hipótese alternativa, porque a hipótese nula é falsa, então a alternativa é verdadeira. Só que a hipótese alternativa geralmente não nos dá uma alternativa de valor para o parâmetro que estamos analisando. Por isso que a gente acaba construindo a hipótese com esse alfa, né, para aproveitar a afirmação ou a informação que nós temos, tá? Vamos assumir para o desenvolver do conceito o caso de um teste de hipótese bilateral, tá bom? A isso se soma, né, o conceito que nós vamos explorar hoje, que é o caso do poder do teste, que nós representaremos pela letra grega π. E o que é esse poder do teste? É justamente a capacidade do teste de identificar uma mentira. Estamos chamando de mentira de uma maneira informal, tá? Mas é só para vocês perceberem se a hipótese nula é verdadeira ou é falsa. Sendo falsa, eu identifico a mentira, eu digo que eu tenho esse poder, né? Por isso o nome é poder do teste, tá? Outro chama de potência, né, do teste. Então, nós estamos focados nisso aqui. Percebe que todas essas probabilidades associadas a esses erros e a falta de erros, né, são probabilidades condicionadas. Né? Nesta coluna, por exemplo, as probabilidades beta e agora a probabilidade π está condicionada à veracidade da hipótese alternativa. Portanto, a soma dessas probabilidades por coluna será igual à unidade. Lembra disso? Muito bem. E aqui surge, né, mais uma situação, né?
Formalizando antes, né, se o erro tipo 2, então, é dada por essa probabilidade, como a gente já viu na tabela, a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, ou seja, a hipótese alternativa verdadeira, a gente tem que, matematicamente, formalmente, usando estatística, essa probabilidade da gente identificar uma mentira vai ser dado pelo complemento, ou seja, veja que a condição aqui não muda de uma probabilidade para outra, o que muda o que antecede a condição, ou seja, a probabilidade de rejeitar essa mentira, né? Porque a hipótese alternativa que é a verdadeira. Portanto, né, essa probabilidade vai ser dada pelo complemento do beta, né? E percebe aqui, né, que a gente não tem informação sobre o parâmetro condicional à veracidade da hipótese alternativa. Por isso que aqui na especificação dessa probabilidade, deste poder do teste, a gente está considerando esse valor aqui, na verdade, como uma função do valor desse parâmetro que no momento a gente desconhece, né? Isso aqui será também uma função, né? Porque a hipótese alternativa não me dá um valor alternativo para o meu parâmetro. Então, isso aqui será uma função e, portanto, o poder do teste também será uma função poder do teste. Para deixar mais claro, eu vou deixar aqui vou desenvolver este caso. Temos uma máquina de ensacar determinado produto e, se bem regulada, ela vai produzir pacotes de 60 quilos, em média, e um desvio padrão de 0,2. Essa é a tolerância permitida. Mais do que isso, a empresa perde, menos que isso, o consumidor é muito prejudicado. Para verificar se a máquina está bem regulada, então, você pesa 25 pacotes, calcula o peso médio da amostra e te dá esse valor aqui, 59,90 quilos. Com base nisso, a gente pode falar, então, que a máquina está desregulada? Percebe que nós fixamos, né, a nossa chance de cometer um erro tipo 1 em 5%. E aqui eu passo a desenvolver o teste, tá? Definimos, então, a hipótese nula e alternativa. Percebe que eu espero que a média seja 60, a média dos pesos, né, dos pacotes. Não tem um valor alternativo e não me interessa que pese mais ou menos, né? A gente vê aí que alguém sai prejudicado com isso. Então, a hipótese alternativa será que a média é diferente de 60. Escolha estatística, sabemos que a média amostral com a sua média dada pela hipótese nula e uma variância igual à variância populacional dividida pelo tamanho da amostra. Percebe que, por enquanto, ainda estamos assumindo que essa variância é conhecida, né? Definimos a regra de decisão a 5%, determina o valor crítico, que especifica a minha região de rejeição. Percebe que isso aqui está na escala da normal padrão. Porém, eu posso, para fins didáticos, transformar também esse intervalo, ou esse conjunto de valores, na escala real, digamos assim, né? Na escala dos pesos, né? No mundo real, digamos assim, em quilos, né? Então, percebe aqui que todos os valores, a média amostral inferiores a 59,92 ou maiores que 60,7, me levarão a acreditar que a média não é 60, porque está muito longe do valor que eu procuro de observar na população, né, que eu esperaria, né, tendo em vista o nível de precisão que eu exijo de a chance de eu estar incorrendo no erro tipo 1, certo? Bom, calcula a estatística observada na amostra, lembra, subtrai a média dividido pelo desvio padrão da média amostral, cuidado, né? Não esquece de dividir aqui pelo tamanho da amostra e tirar a raiz de tudo isso, certo? E tenho esse valor aqui, o menos 2,5, observo aqui a minha região crítica, né? Na escala da normal padrão, já que estou olhando isso na amostra, e vejo que ele pertence à região crítica, né? Portanto, eu rejeito a hipótese nula, o que me leva, né, a admitir que a máquina está desregulada, certo? E o erro tipo 2, né? O erro tipo 2 é a chance de não rejeitar, né, a hipótese nula quando ela é falsa, né? Quando ela é falsa. Se eu não rejeito, significa que a média amostral observada está fora da região de rejeição.
Percebe aqui a diferença? Isso aqui é o complemento da região crítica, porque o que fica fora da região crítica me leva a aceitar a hipótese nula. Ó, não rejeito, então eu aceito. Eu tenho esse conjunto de valores, né? Esse valor aqui vai ser o 59,92 que a gente calculou no slide anterior. Condicionado à veracidade da hipótese alternativa, que me diz que a média é diferente de 60. Qual valor? Não sei, né? Qual valor? Não sei, mas eu sei que é diferente de 60. E aí, a gente precisa, então, conhecer essa média alternativa. Que valor que eu vou usar se eu quero calcular esse erro tipo 2? Por isso que, nesse caso, né, a gente chama esse beta de função característica da operação, como a gente falou logo, né? Faz pouquinho. Perceba, então, que essa probabilidade pode ser construída como uma função desse valor alternativo dado pela hipótese alternativa, tá? Por isso que aqui eu escrevo esse beta como função do parâmetro média e os valores que eu vou admitir como valor alternativo definirão valores específicos para esta função, certo? Percebe que isso define, de certa maneira, aliás, para isto, você tem que definir antes a distribuição amostral, né? Porque se você está admitindo que a hipótese alternativa é verdadeira, esse valor médio alternativo terá que ser usado para construir a tua distribuição amostral, tá? Parece mais complicado do que é, mas não, tá? Eu vou te mostrar. Por exemplo, aqui eu vou tabular um valor. Por exemplo, eu vou supor que essa média alternativa, que não é 60, é 59,84, né? Com esse valor, eu defino a minha distribuição amostral, sou capaz de construir essa probabilidade, porque essa média alternativa define essa distribuição amostral que me permite transformar estes valores, né? Especificar essa probabilidade na escala normal padrão e calculá-la. Né? Fazendo tudo isso, eu chego a esse beta para esse valor média igual a 59,84 igual a 2,28%, ou seja, a chance nesse caso para esse valor alternativo de incorrer num erro tipo 2 é de 2,28%. Portanto, o poder do teste, né, a chance que eu tenho de identificar uma mentira será igual a 97,72, que é o complemento alto, né? Outro valor, ó, agora eu vou assumir que essa média alternativa é 60,12, né? Com esse valor, eu novamente repito o procedimento, ó. Defino a distribuição amostral da minha média amostral que me permite calcular o erro tipo 2 para esse valor. Então, não existe um único beta possível, né? Eu vou assumir valores diferentes para essa média alternativa e para cada valor eu vou ter um erro tipo 2 diferente e, portanto, um nível, né? Uma capacidade diferente de identificar uma mentira, né? O π, então, para esse valor, o poder do teste vai ser igual, no caso, né? O complemento de novo, 84,13, certo? Se eu chutar, então, diferentes valores para essa média alternativa, eu vou ser capaz de tabular valores diferentes para esse poder do teste, tá? Eu estou deixando aqui as linhas de código que eu utilizei para tabular esses valores. Percebe novamente, é a função poder do teste, porque muda o valor médio alternativo, muda o nível, a capacidade que eu tenho de identificar uma mentira, né? Lembra cálculo 1, né? Função de uma variável, né? Aqui a minha variável está sendo essa média dada pela hipótese alternativa. Ah, professora, mas a média alternativa não me deu nenhum valor, não vai te dar mesmo. Você que tem que tabular valores. E aqui estrategicamente, não pus aqui a tabela inteira, mas estrategicamente eu tabulei valores diversos ao redor do valor dado pela hipótese nula, o 60 aqui, né? Percebe que para o valor alternativo dado pela hipótese nula, eu chego na especificação do erro tipo 1, tá? Então, se eu plotar essas tabulações, eu tenho um gráfico como esse, ó, para valores diferentes da média alternativa,
né? Percebe que o menor valor é dado para o valor em que essa média alternativa é igual a 60, que era o valor dado pela hipótese nula. Isso pela forma das probabilidades, né? Dá uma repassadinha lá, compara as duas e troca, né? Uai, e se a média alternativa for igual à média dada pela hipótese nula? Você vai ver que você tem aqui o alfa, né? É o alfa, que é, no caso, especificamos a 5%. Né? E percebe que quanto mais distante a média alternativa for do valor dado pela hipótese nula, maior é o poder do teste. E é claro, né, se a distribuição de fato é bem diferente daquela que eu estou assumindo como verdadeira, vai ser mais fácil de identificar que a coisa é de mentira, né? E no fundo, então, como é que você interpreta isso, né? É aquilo, né? Que nem um investigador que está tentando verificar se um criminoso está falando ou não a verdade, né? Se você tem esse poder de identificar quando a pessoa está mentindo, na estatística, no caso de um teste de hipóteses, é isso que a gente está chamando de poder do teste, né? Então, isso, né, informalmente, né, define a chance que você tem de tomar, no fundo, a decisão correta, né? E para que isso serve, né? Bom, muitas vezes você vai ter testes diversos para uma mesma situação. Isso se aplica muito em econometria, no ajuste de modelos, né? Quando você fala de poder, né, significa que você tem mais chance, né, de estar correto, né, que é o que você quer, né? E, portanto, ele pode ser um instrumento para escolher entre dois testes diferentes, né? Qual que você vai escolher? Aquele que tenha mais poder, né? Veja, por exemplo, né, isso aqui eu já falei, quanto mais distante, então o valor alternativo for daquele que estamos assumindo como verdadeiro no primeiro momento, no teste, mais a chance de identificar o erro, né, a mentira. Veja que nesse caso, ó, nós temos aqui, ó, dois testes para o mesmo caso, que se diferenciam pelo tamanho da amostra. Então, a linha em vermelho representa o teste elaborado a partir de uma amostra de tamanho 25. E a linha azul representa o mesmo teste feito, porém, a partir de uma amostra de tamanho 100. Né? Então, né, como você percebe, né, quanto maior o tamanho da amostra, a gente sabe que temos uma maior eficiência no estimador, né? Portanto, teremos menos chances de incorrer em vieses, né? Temos a variabilidade, né, da distribuição amostral que cai também com o aumento do tamanho da amostra, né? E tudo isso faz, se você analisar as equações, tudo isso fará com que o poder do teste aumente mais rapidamente, né? Então, entre este carinha vermelho e este carinha azul, para o mesmo valor alternativo verdadeiro, né, ante a amostra e evidência, você terá mais chance de acertar com o teste aqui em azul, né? Portanto, eu vou ficar com esse teste entre os dois que eu tenho aqui. É isso, pessoas, muito obrigada e até a próxima.